E bora lá? Antes de tudo, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você já parou para pensar que o mundo não está sendo destruído por guerras, mas por ideias? Ideias bonitas, embaladas em palavras como sustentabilidade, inclusão, tolerância, diversidade. São palavras que soam bem, parecem justas, mas estão sendo usadas como armas. Armas que não matam de fora para dentro, mas por dentro. E pior, as pessoas aplaudem enquanto são destruídas. O nome disso é narrativa. E as narrativas matam. Hoje ninguém precisa te prender, te ameaçar ou te censurar. Basta te convencer de que está fazendo o certo. E você, feliz da vida, repete o discurso que vai te destruir. O que o mundo acreditou que salvaria o planeta, mas no fim entregou o planeta inteiro para quem queria dominá-lo. E o que destrói o mundo moderno não é a guerra, é a ferrugem das ideias. Tudo parece bonito por fora, discursos de igualdade, conferências globais, selos ESG colocados em produtos de luxo, mas por dentro tudo está corroído. O metal brilhante da civilização está apodrecendo de dentro para fora, porque a ferrugem não precisa de explosão, ela precisa só de tempo, silêncio e descuido. E é exatamente assim que eles estão dominando o planeta, enferrujando as bases morais, economias e culturas que sustentam o Ocidente inteiro. E a China e a Rússia entenderam que ideias são mais baratas do que tanque e começaram a financiar as ideias certas, as ideias que enfraquecem o inimigo sem disparar um tiro sequer. Enquanto o Ocidente gasta bilhões em armas e sanções, o Oriente investe em algo mais poderoso: discursos. ONGs, universidades, influenciadores, artistas e até empresas passam a repetir o mesmo mantra: salve o planeta, combata o capitalismo, mude o sistema. Só que por trás dessas palavras estavam os mesmos que vendem carvão, petróleo e painéis solares. E a nova guerra não precisa de exércitos, basta controlar o que as pessoas acreditam. E se espante, elas vão acreditar. E tudo isso começa há mais de 50 anos, quando a União Soviética perdeu a Guerra Fria. Percebeu que o comunismo havia fracassado militarmente, então nasceu a ideia mais sutil: vencer o Ocidente de dentro para fora. Se o povo livre não poderia ser dominado pela força, seria dominado pela culpa. A Conferência de Estocolmo, em 1972, foi o primeiro teste global: transformar a preocupação ambiental em instrumento político, criar o pecado ecológico do Ocidente, fazer o cidadão europeu se sentir culpado por existir. A partir dali, começou o projeto mais inteligente da história: fazer um inimigo acreditar que ele mesmo é o problema. E décadas depois, o ESG virou o maior golpe moral do capitalismo moderno. Vendeu a ilusão de que o capitalismo poderia ser ético, limpo e sustentável, mas no fim virou uma máquina de manipular investidores e punir quem não reza a cartilha. Fundos como a BlackRock controlam hoje mais de 9 trilhões de dólares. 30 trilhões giram na indústria ESG global. E quem não se ajoelha ao novo dogma é excluído dos mercados. As corporações entenderam o jogo. Basta parecer do bem
ESG virou greenwash como moralismo, o capitalismo da culpa, o capitalismo de fachada. O mundo nunca teve tanta hipocrisia como tanto marketing. E a Europa foi o primeiro laboratório. Mandaram desligar as usinas, demonizar o petróleo e idolatrar os painéis solares. Resultado: crise energética, inflação e dependência. Quando o gás russo parou de chegar, a máscara caiu. O continente que mais falou de energia limpa se ajoelhou diante da Rússia e da China para comprar energia suja. Enquanto isso, o cidadão comum, como o Lucas, pagava a conta de luz mais cara da história. Lucas acreditava que estava salvando o planeta, mas na verdade estava pagando a conta de um plano geopolítico que o transformou em refém. O mundo acreditou na utopia do verde e acordou no apagão. As guerras agora são travadas no feed. A verdade foi substituída por slogans e lacres. Os jovens são doutrinados desde a escola a repetir discursos prontos. Salve o planeta, desconstrua-se, combata o sistema. Só que quem controla as hashtags controla o sistema. E quem controla o sistema controla o que você acredita. A guerra moderna não tem bombas, tem influenciadores. O inimigo não precisa te atacar, só precisa te convencer a se odiar. E ele conseguiu. E o Brasil virou colônia ideológica. Exporta a floresta, importa a narrativa. ONGs internacionais ditam regras ambientais, enquanto o país que mais preserva a natureza no mundo é tratado como vilão. Por quê? Porque o Brasil precisa ser controlado. Porque se o Brasil decidir ser potência, ele ameaça o jogo. Desde que troque toda a política, hein, né? Porque eles não vão deixar a gente ser primeiro mundo nunca. Porque isso criaram aqui o campo de testes perfeito. O país das culpas. Culpa por ser produtivo, culpa por ser homem, culpa por crescer, culpa por explorar. E enquanto o brasileiro discute ideologias, o país é saqueado. Lucas é o retrato de tudo isso. Cresceu acreditando que o Brasil era o problema e hoje descobriu que o Brasil só é o problema para quem lucra com ele fraco. E existe uma elite que vive da miséria moral. Artistas, jornalistas e intelectuais que se dizem do bem, mas vivem de dinheiro público e palestras patrocinadas por corporações estrangeiras. E eles pregam igualdade de cima dos seus jatinhos. Reclamam do capitalismo enquanto vendem camisetas anticapitalistas por R$300. Essa burguesia progressista é o braço cultural do poder global. Eles não vendem produtos, vendem narrativa. Enquanto o povo acredita, eles enchem o bolso de dinheiro. Nenhum império sobrevive sem destruir a base da sociedade, a família. As narrativas sociais fizeram isso com perfeição. Redefiniram papéis, confundiram identidades, dissolveram valores. O Estado virou pai, o algoritmo virou mãe, e o resultado é uma geração órfã, de referência, de moral e de propósito. Lucas é um deles. Cresceu ouvindo família era opressão. Hoje ele vive sozinho, endividado e sem esperança nenhuma. E é exatamente isso que o sistema quer. Indivíduos isolados, dependentes e controláveis. Porque quem não tem família precisa de governo. E o governo adora quem precisa dele. Politicamente correto viraram novas religiões.
O herege moderno é o cético. O pecado moderno é duvidar, questionar e blasfêmia. As empresas se ajoelham, as escolas doutrinam, os governos controlam e o cidadão comum aplaude o próprio enforcamento. A fé mudou de altar, mas continua cega e agora lucrativa. Mas pra quem, né? Olha os políticos aí. Tudo tem o seu preço. E o medo é o ativo mais lucrativo do mundo. Cada conferência climática, cada fórum global, cada nova causa é um espetáculo de pânico. Quanto mais medo, mais fundos, mais dinheiro. O planeta virou produto. A culpa virou marketing. A elite global descobriu a fórmula perfeita. Invente um problema moral, venda uma solução política e cobre a taxa ambiental. Olha que genial! O ESG é o imposto da virtude. O cidadão paga sorrindo. E depois de tanta manipulação, veio o vazio. O homem moderno não acredita em nada mais. Vive de algoritmos, curtidas e falsas virtudes. E o cidadão, ESG, indignado na internet, impotente na vida real. Vive revoltado com causas que não entende e indiferente com as que o destroem. Lucas é um símbolo desta era, conectado o tempo todo, mas perdido, informado, mas incapaz de pensar. Ele não percebe que as narrativas não estão apenas mudando o mundo, estão apagando o sentido da própria existência. Mas há um despertar silencioso. CEOs estão abandonando métricas ESG. Países estão reabrindo suas usinas. Investidores estão questionando o moralismo verde. E cada vez mais pessoas estão percebendo que o maior poluente do planeta é a mentira. A verdade começa a voltar. Não porque é popular, mas porque é necessária. E quem ainda pensa, quem ainda sente indignação, é a parte dessa resistência. E a saída para tudo isso não é mais ideologia, é individual. O que você tem que fazer, cara? Proteja-se com conhecimento, independência financeira e pensamento crítico. Não seja massa de manobra. Estude fontes originais. Cuide da sua família. Não tem coisa mais importante do que a família. Não acredite em governos. Cara, se você em pleno 2025 acredita ainda em políticos, você deve estar maluco, cara. Que dizem te proteger. Se você acredita naqueles que dizem te proteger, eles só protegem a si mesmos. O sistema não teme quem grita, teme quem entende. Porque quem entende não se deixa manipular. Olha, o próprio presidente da República disse que é melhor o povo mais ignorante. Pode procurar o vídeo aí, vocês vão achar. As narrativas não matam com tiros, matam com aplausos. O planeta não vai acabar em fogo, vai acabar em discurso. As pessoas não serão destruídas pela força, mas pela adesão voluntária à própria prisão. Lucas aprendeu isso tarde demais. Ele percebeu que não precisa de guerra para perder tudo. Basta acreditar nas pessoas erradas. E é assim que o mundo termina. Não com explosões, mas com hashtags. Não com silêncio, mas com aplausos. Vai salvar o planeta. E se esse vídeo te fez pensar, inscreva-se aqui no canal. A gente fala o que eles não querem que você perceba. A verdade ainda existe e precisa ser dita. Qual dessas narrativas você acha mais perigosa? A verde, a social ou a digital? Então comenta aqui embaixo aqui. E no próximo vídeo eu vou mostrar como a censura virou a nova forma de poder de global. Global digital? Global. E eu vou deixar 2 vídeos aqui na tela final. Clica lá. E lembre-se sempre,
O mundo, ele pode até te programar, mas quem escolhe o que acreditar é sempre você. Até a próxima. Um abraço.